Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Hoje vamos falar do vídeo, do assunto que tomou a internet de assalto nos últimos dias, que foi o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre a questão do Pix. Nesse momento já vale avisar, já vale dar um disclaimer de que isso aqui vai ser uma análise de discurso, é uma análise da retórica, é uma análise das táticas aplicadas de comunicação nesse vídeo e não uma análise da informação por si só. Dito isso, se você acha que isso aqui tem algum viés, nossa, vai, desliga o celular aí, vai ouvir outra coisa. Por que eu acho interessante abordar esse vídeo e por que o título é Por que o vídeo do Nicolas funcionou? O vídeo funcionou, ele tinha um objetivo, o autor do vídeo tinha um objetivo, ele cumpriu esse objetivo, e é interessante você analisar as táticas de narrativa, as táticas de persuasão e de manipulação de qualquer pessoa, você gostando dela, você não gostando dela, concordando ou não concordando, porque isso te leva para vários pontos de conhecimento importantes. Para você saber como essas táticas são aplicadas. 2, para você aprender utilizar essas táticas, às vezes, ali, para um interesse positivo, um interesse idôneo, mas, ao mesmo tempo, para você também se proteger de quando alguém usa esse tipo de abordagem contra você para te manipular, né? E aí, quando eu falo de manipulação, nossa, meu Deus! Como assim? Estão me manipulando? Sejamos transparentes aqui, praticamente toda campanha de marketing é um ato de manipulação. Tem alguém tentando te persuadir a acreditar em algo, a vivenciar algo diferente, isso não deixa de ser uma forma de manipulação, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente fala de persuasão, estamos falando de manipulação, no final das contas, né? Também não é só na política ou no marketing que isso vai acontecer. Grande parte dos vídeos que você assiste na internet e captam sua atenção, eles estão utilizando táticas que são bem antigas desses livros que eu vou citar aqui no episódio. Então, assim, quando você vê uma opinião muito polêmica, quando você vê alguém falando algo muito absurdo que você não concorda ou que te faz concordar em algo, isso é tudo pensado. Muitas vezes que um conteúdo assim é criado, ele é criado sob a premissa de não importa se existe comprovação ou não, existe o indício. E quando existe um indício, já fica fácil de manipular a opinião das pessoas em relação a algo, e é isso que eles querem, as pessoas que criam qualquer vídeo mais polêmico ou de posicionamento forte, ele quer te derrubar do muro. Ele quer que você caia pro lado dele ou que você caia pro outro lado. Se você cai para o lado dele, você reforça a base de opinião dessa pessoa. Se você cai para o outro lado, você começa a falar sobre o sujeito que fez esse tipo de material, faz com que mais pessoas o procurem na internet, estejam ali de frente para o material dele, e aí o ciclo se repete. Essa pessoa pode cair do muro para o lado dele, pode cair do muro para o lado de outra pessoa. Então, provocar reações fortes é sempre o objetivo de conteúdos assim. Inclusive, quando eu estava terminando o roteiro do episódio de hoje, eu fui impactado por um vídeo no YouTube que eu comecei a rir nos primeiros 10 segundos, porque tem o apresentador do vídeo segurando um pedaço de carne enorme em uma das mãos e uns vegetais em outra mão e falando assim: e se a causa dos seus problemas de saúde são os vegetais? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? E aí ele entra num vídeo para falar sobre uma dieta carnívora. Ele tá me manipulando, ele tá chamando a minha atenção ali para que eu concorde ou discorde fortemente dele e inclusive fale mal ou bem dele em algum lugar. Então, veja como isso se repete. O que foi esse vídeo, afinal de contas, né? O deputado Nicolas foi lá e publicou um vídeo, acho que de 4 minutos, falando sobre possíveis questões envolvendo o governo e ele vigilar ou não as suas movimentações com Pix na sua conta ali de pessoa física. E ele começa a traçar várias questões que já aconteceram recentemente no Brasil. Ele vai utilizando isso para formar uma opinião,
sobre uma possível fiscalização do Pix. Nesse meio tempo, também teve um vídeo resposta da Erika Hilton, que eu posso analisar aqui com mais calma depois. Esse vídeo da Erika, ele não vai chegar tão longe quanto o do Nicolas chegou, ainda que a deputada Erika também domine bastante o jogo da persuasão e da retórica, porque ela entrou no jogo dele também. E como ela fez o vídeo resposta numa filmagem similar à dele, fica muito mais parecido que, não, beleza, tipo assim, ela está reagindo à provocação que o Nicolas fez. Outra coisa também, ela já depende do argumento do deputado Nicolas para que o vídeo dela funcione. Então, para o vídeo dela funcionar, a pessoa tem que ver o vídeo do Nicolas. E nesse momento, ela faz com que mais pessoas conheçam o vídeo, o conteúdo do deputado Nicolas. Mais uma vez, é onde a estratégia dele de posicionamento acaba funcionando. Quando ele faz isso, ele utiliza estratégias que são citadas principalmente em 2 livros que são, assim, leitura quase que obrigatória para qualquer pessoa que estuda comunicação, para quem estuda persuasão. Esses livros são o Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Schopenhauer. Então, assim, cara, um pouquinho inteligente, né? Um outro livro muito interessante disso é o 48 Leis de Poder. Sabe quando teve as eleições de 2024? Não só elas, né, eleições passadas também, mas, por exemplo, você teve ali nas eleições de 24 um candidato que acabou roubando a atenção de todo mundo, que foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele era basicamente esse livro das 48 Leis de Poder ambulante. E praticamente todo político vai usar esses estratégias do Schopenhauer, do Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, para desviar sua atenção de um assunto e jogar a sua atenção para outro assunto. Então, vamos começar aqui com uma análise do ponto de vista do livro do Schopenhauer e dos estratégias que o Schopenhauer traz nesse livro, né? Um dos principais que foi utilizado no vídeo da questão do Pix foi a invalidação da teoria pela prática. Nome bonito, né, gente? Nessas horas eu me sinto até inteligente. O texto do vídeo, ele sugere que a tese por trás da medida do governo, ela não funciona na prática. Ele começa a falar: em breve os comércios vão usar essa placa aqui de não aceitamos nem cartão, nem Pix, só dinheiro, e todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal, ninguém quer trabalhar mais um mês inteiro para depois o governo vir mandar seu salário. Nessa hora, ele diz, né, ele leva a pessoa a acreditar que essa medida do governo, a sugestão dela, a teoria dela, na verdade é inválida, de que na prática isso vai levar a um retrocesso, que vai levar a uma volta no tempo, né. Então, ele tenta criar aqui um cenário que é hipotético, mas visualmente real, porque nesse trecho do vídeo ele mostra uma placa de um comércio para ilustrar o que talvez venha a acontecer. E, inclusive, isso também casa com uma das leis do livro das 48 Leis de Poder, que é a Lei 37, crie espetáculos atraentes, né? Quando ele cita essa ideia dessa placa, ele cria uma previsão dramática, ele cria um espetáculo retórico, que é o que o livro diz, porque você dramatiza as possíveis consequências de uma ação e você faz as pessoas visualizarem aquilo. Então, fica muito simples de qualquer pessoa entrar na onda daquele conteúdo. Outra coisa que é bastante utilizada no vídeo é, eu não sei se eu sei pronunciar isso, porque eu sempre só li, mas é o uso dos argumentos ad hominem, que vem do latim, eu acho que é direcionado à pessoa, né? Então, esse aqui está no livro do Schopenhauer. Em várias partes do vídeo, ele faz ataques direto ao presidente e a figuras de aliados do presidente Lula. Então ele comenta no vídeo, né? A prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você.
Nessa hora, ele tenta tirar o crédito do oponente atacando a pessoa, em vez de focar no argumento. E isso é uma coisa muito comum nas figuras políticas, elas sempre vão atrás do indivíduo. Nesse vídeo dele aqui, ele faz um equilíbrio muito interessante, porque ele faz ataques a indivíduos e em alguns momentos ele faz ataques a um grande inimigo comum que é o governo. O governo quase sempre vai ser o inimigo comum das pessoas, porque ele é um sistema, ele é um inimigo intangível, ele é uma máquina que as pessoas podem ter, assim, ranço sem sentir qualquer tipo de culpa, sem sentir qualquer tipo de remorso. Quando ele faz esse ataque ad hominem, ele também faz um ataque à reputação do oponente dele, que é o governo, né. Isso casa muito com a Lei 5 do livro do Robert Greene. Ele faz um ataque à reputação, porque a Lei 5 diz o seguinte: "Muito depende da reputação, proteja-a com a sua vida". Quando ele ataca a reputação do oponente, sem a menor chance do oponente dar uma resposta imediata, ele já sai na frente. Não é assim um debate, né, com réplicas e tréplicas. É um posicionamento, é um ataque direto, é como se fosse um movimento de guerra. E esse é um ponto que eu quero dizer que ele não é bem nenhum dos tópicos principais dos 2 livros, mas ele é muito presente em persuasão, em posicionamento, em gestão de crises públicas. Custa muito mais tempo e esforço você se defender do que atacar. Isso é praticamente uma lei da comunicação. Tanto que várias empresas, várias pessoas públicas, quando tem alguma crise de relações públicas, elas ficam quietas por um tempo, porque na hora que você começa a se defender, isso gera tanto desgaste, gera tanto gasto de tempo, que você acaba perdendo crédito e você vai se perdendo nos seus argumentos. Sempre que uma pessoa ataca, ela está provocando o oponente. E se o oponente morde a isca, se o oponente começa a se defender, começa a tentar provar que aquilo não é real, fica meio que um sentimento de desconfiança em quem está só observando. Fica muito aquela questão do: "Ah, agora essa galera está atuando na defensiva". E quando você atua principalmente na defensiva, você não fica lá, assim, com grande credibilidade, sabe. Então isso é por isso que existe esse tipo de ataque nesses vídeos. Quando você faz um ataque à reputação, quando você faz um ataque direto a um indivíduo, e você faz com que esse indivíduo recue, aí você dominou o jogo da narrativa. Por isso que é tão importante quando a gente fala, por exemplo, em empresa, um hater tá te atacando na internet, ou então você é um creator, né, e um hater tá te atacando na internet, a partir do momento que você morde a isca desse hater, já era, ele ganhou o jogo. Em qualquer cenário, esse hater vai sair como um possível herói. Vai ter gente que vai estar contra ele? Sim, mas muito mais gente vai falar: "Pô, você mordeu a isca". Tem mais um trecho aí do vídeo que ele casa direitinho com uma das sugestões do Schopenhauer, que é o desfoque e encontro de brechas, né. Ele tem um trecho que ele diz assim: "Ah, porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok, mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil". Ele desfoca a atenção da pessoa, ele muda o foco da discussão para problemas gerais do país. Ele não aborda diretamente a questão do monitoramento financeiro. Por que que isso funciona bem? Você traz problemas que são muito visíveis e tangíveis, né. Eu falei antes do inimigo que não é tangível, mas você traz problemas tangíveis causados por esse inimigo e são problemas que, independente da sua posição política, eles são irrefutáveis. Vamos supor, você pode ter a posição conservadora, uma posição mais progressista, mas quando a gente fala: "Caramba, o Brasil continua tendo uma criminalidade alta", isso vale para as 2 posições. Então ele traz isso aí e nessa hora ele tenta abocanhar muito mais do que a base que já apoia ele, ele tenta ganhar pessoas que talvez tenham até uma oposição ao que ele pensa. Isso me leva para o outro ponto, que é a Lei 13 das 48 Leis de Poder.
Ao pedir ajuda, apele para o interesse próprio das pessoas, nunca para a misericórdia ou gratidão delas. Bicho, esse livro é nesse nível de sugestões de persuasão e manipulação de fato, né? Olha esse trecho. Não importa se você é direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Nessa hora, a ideia dele sentar-se ao seu lado para assim unir as pessoas contra, mais uma vez, um inimigo comum, apelando para interesses pessoais. Então, o que que ele fez aqui até agora? Ele atacou diretamente a reputação do inimigo dele, do oponente dele. Quando ele faz esse ataque de reputação, ele faz esse ataque de reputação citando um grande inimigo invisível que não é só inimigo dele, um inimigo que talvez venha a ser um inimigo da população, mas é um inimigo intangível. Ele traz problemas tangíveis quando ele fala dos serviços de educação, segurança e transporte, que não são novidade e que vão ser um problema em qualquer governo. E em seguida, ele tenta se sentar ao seu lado para falar: "Ó, eu sou como você, e você é como eu, nós todos, nós temos que lutar contra esse tipo de situação que está acontecendo". Essa é a ideia que ele quer passar através desses trechos. E quando ele vai para o seu interesse pessoal, fica muito difícil você escapar da narrativa, né, porque ele gera um medo e ele criou aquele elemento visual de que os negócios vão entrar em um tipo de retrocesso. É uma ideia de gerar certo medo, o que também casa com a Lei 17 das 48 Leis de Poder, que é: mantenha os outros em um estado de terror suspenso, cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Aqui ele pegou fatos recentes que aconteceram na sociedade para enriquecer a narrativa do vídeo dele, que ele comenta assim: não, o Pix não será taxado, mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada e foi. Não ia ter sigilo, mas teve, no caso do cartão, né? Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. Aqui ele usa inclusive algumas táticas de redação, né, de antítese, de trazer o contraste também, mas ele pega questões que foram divulgadas ou prometidas nas eleições e que não necessariamente são a realidade hoje. Então ele contrasta essas duas situações, ele coloca essas situações em uma balança, mais uma vez, primeiro, para derrubar a reputação do oponente que ele está atacando, e depois para te gerar uma sensação de insegurança, para te gerar uma sensação de terror suspenso, de nossa, não sei o que vai acontecer. Então, se a gente pega, por exemplo, quem viveu a era Collor nos anos 90, se ele faz uma comunicação falando: olha, 30 anos atrás, o governo também disse que não ia tirar dinheiro da sua conta poupança, lembra o que aconteceu? Ele vai lá e ativa o medo nessas pessoas. E também tem coisas do vídeo que são, na verdade, uma inversão das leis, mas para que o povo as utilize contra o oponente dele, né? A Lei 31 das 48 Leis de Poder, ela diz o seguinte: controle as opções, faça os outros jogarem com as cartas que você distribui. Então ele coloca assim: esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Nesse momento, na verdade, não é só nessa frase, não, em várias outras frases, a ideia de que o governo está limitando as escolhas financeiras das pessoas, de que ele está controlando as opções e, portanto, barrando a liberdade das pessoas, e de que, se você está em um país livre e em um país democrático, nenhum governo deveria fazer isso. Basicamente, todo o texto que ele criou para o vídeo dele é um ataque. Na época ali do governo Dilma, o Michel Temer fez algo relativamente similar, mas que não teve tanto alcance assim, né, não chegou a ter milhões e milhões e milhões de views numa rede, que ele escreveu uma carta para Dilma, se chamando de vice decorativo. E era uma carta que ela era um pouco mais passivo-agressiva. Nessa abordagem aqui, o que o deputado fez, ele trouxe
uma abordagem muito mais agressiva e que eu brinco que é muito parecida com a abordagem, por exemplo, do Elon Musk, quando o Twitter, eu me recuso a chamar de X, foi banido do Brasil. Que independente do que o Alexandre de Moraes e os outros ministros ali quisessem, a vitória era do Elon Musk. Porque se eles mantivessem o Twitter bloqueado, o discurso do Elon Musk de que o Brasil estava censurando as mídias ia sair como vencedor. E se eles desbloqueassem o Twitter, a visão que fica é eles cederam ao Elon Musk. Então não tem vitória. Assim, quando você age como uma resposta a um ataque, já é quase certeza que aos olhos da opinião pública você vai sair perdendo. Algumas pessoas vão acreditar que você foi genial, mas na verdade a opinião pública costuma ficar contra você. Aqui a gente abordou um vídeo que foi muito mais abrangente, porque aborda inclusive um tema de ignorância comum, que é a política de impostos no Brasil, portanto fica mais fácil ainda de chamar a atenção das pessoas. Sempre é mais fácil causar um impacto grande sobre aquilo que não é senso comum de todos. Como nós temos pouca informação sobre como os impostos funcionam, qualquer coisa pode soar como verdade, qualquer coisa pode soar como uma nova lei, seja ela dita pelo governo, seja ela dita pela oposição do governo. Uma coisa interessante que aconteceu logo depois da publicação do vídeo, a medida em si que o governo ia aplicar foi revogada e perguntaram para o Nicolas Ferreira qual que era a opinião dele sobre isso, e ele comentou, ele falou, pô, se o que eu comentei era fake news, então por que revogar a medida? E aí nessa hora ele coloca meio que o prego na tampa do caixão dentro do objetivo de vídeo dele, que é derrubar a reputação e a confiança do oponente dele. Porque seja lá qual for o motivo pelo qual a medida foi revogada, agora ele ganhou esse debate de narrativas, esse embate de narrativas que é igual o caso que eu comentei ali do Elon Musk. E por mais que alguns níveis de opiniões públicas às vezes acabem discordando, ele ganha força. Ele mostra que quem está no governo não prestou atenção no que poderia acontecer. Como eu comentei, são 2 livros principais que ajudam muito a desenhar narrativas de debates, narrativas de comunicação, narrativas de abordagens sobre diversos temas e que você pode utilizar para o bem ou para o mal. É igual a faca. Eu lembro de uma época que a galera queria proibir faca no Rio de Janeiro porque as pessoas estavam sendo esfaqueadas. E você pode usar a faca para cortar uma fruta, para cortar uma pessoa. Então, assim, só um exemplo esdrúxulo aqui, que são esses 2 principais, que são Como Vencer Qualquer Debate Sem Precisar Ter Razão, do Schopenhauer, e As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Mas tem um livro mais recente, interessantíssimo, que foi publicado depois da pandemia, do Dan Ariely. Eu adoro os conteúdos do Dan Ariely, e o nome desse livro é Desinformação, ou Misbelief, em inglês. O Dan Ariely, ele é um pesquisador que aborda muito economia comportamental, já foi professor de psicologia comportamental também, tem vários estudos dele que são interessantíssimos, e esse livro, particularmente, o Desinformação, ele diz por que pessoas inteligentes caem em teorias da conspiração e em fake news. Ele mostra gráficos de qual tipo de fake news é muito mais forte, por exemplo, entre pessoas conservadoras e qual tipo de fake news é muito mais forte entre pessoas mais progressistas. E ele diz como que é o funil da falácia, como que é meio que ali a jornada de uma pessoa até ela se tornar aquele ser do chapéu de alumínio que toda família tem, que senta no domingão na mesa ali e começa a falar umas loucuras. Vale a pena ler demais. Eu estou deixando o link dos 3 livros na descrição do episódio. Se você assina a minha newsletter, estou colocando a descrição também aí na newsletter. E mais uma vez, eu quis trazer aqui uma análise de retórica, de persuasão, de manipulação, e se fosse um vídeo feito por qualquer outro político, teria feito também. Inclusive, posso fazer isso
sobre alguns vídeos das eleições passadas, porque é interessante saber como qualquer pessoa pode manipular qualquer opinião com um celular, alguns cortes de câmera e uma luzinha de fundo. A gente se encontra no próximo episódio.